Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Thaís Chalvel e sejam todos muito bem-vindos a este clube de leitura. Essa é a terceira turma do clube de leitura As Mais Belas Páginas da Literatura Francesa. É a turma de 2023. Então, de março a dezembro, a gente vai se encontrar sempre na primeira segunda-feira do mês, sempre às 7 horas da noite, às 19 horas, para ler, analisar e discutir um trecho de um clássico da literatura francesa. E a ideia qual é? É que vocês sejam introduzidos a essa obra e decidam, depois da leitura do trecho, se vocês têm vontade ou não de ler a obra integralmente. Então, de investir na compra do livro e investir também o tempo de vocês, né, na leitura desse clássico. Se vocês tiverem vontade, ótimo, é um convite, né, a essa leitura. Se vocês não quiserem, também não tem problema nenhum, pelo menos vocês já vão conhecer um pouco mais sobre o estilo do autor, sobre, né, o tema da obra. Então, essa que é a proposta deste clube de leitura. É também um clube voltado para quem às vezes não tem tanto tempo assim para ler, ou para quem não conhece muito a literatura francesa e não sabe por onde começar. Então, acaba sendo também nessa proposta. Eu queria saber se todos vocês já descobriram o nosso livro digital, vocês chegaram a abrir o livro digital. Então, ele tem todos, né, os trechos que a gente vai analisar. A gente não vai analisar todos eles na ordem, tá bom? Eu fiz isso da última vez, só que desta vez a gente vai começar pela Princesse de Clèves, que é hoje o primeiro trecho, e a gente vai fazer um salto depois. A gente vai ler As Ilusões Perdidas, do Balzac, em segundo lugar, que é o trecho que começa na página 35, tá bom? Então já fica o recado que no mês que vem, claro que eu vou deixar avisado, mas se vocês quiserem ler o trecho com antecedência, o próximo trecho vai ser o do Balzac. Por quê? Porque Balzac, sendo taurino, é o aniversariante de maio. E eu decidi, depois de muita insistência dos meus alunos, fazer um curso sobre a vida e a obra do Honoré de Balzac. E já que o aniversário dele é em maio, esse curso vai ser ministrado em maio. Então, para não acontecer de quando chegar no Balzac, vocês falarem, poxa, eu queria ter participado desse clube, desse curso, a gente vai ver o Balzac em abril, para vocês terem a oportunidade de participarem do curso, se vocês desejarem. Diga, Silvana. Oi, eu acho que eu perdi, eu não recebi o, O e-book. o Você e-book. entrou depois, certo? É, Eu vou reenviar, fique tranquila, tá bom? ok, Então, obrigada. a ideia é justamente que vocês não tenham que ir atrás de nenhum livro, todos os trechos estão aqui na tradução, que é uma tradução feita pela Mônica Calil, que é mestra em tradução pela USP, e ela que fez a tradução de todos esses trechos, tá bom? Então, vocês têm aqui todos os trechos a serem analisados. Já que vocês já estão cientes do e-book, eu já vou passar o PowerPoint desta vez. Pronto, todo mundo entrando. Não se sintam acanhados, esse é um grupo pequeno, então não tem problema se vocês entrarem depois. É um grupo menor, eu consigo perfeitamente deixar vocês entrarem à medida que eu vou ministrando o encontro. Então, se acontecer qualquer imprevisto, não precisa ficar sem graça de entrar meia hora depois do início da turma, não tem problema. É melhor vocês participarem mesmo assim, né, do que não entrarem. Então, fiquem à vontade. Uma pergunta, vocês já estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo como? Ela cheia ou dividida? Com o slide atual e o próximo, ou só um? Só um. Só um? Só um Não, slide? Não? Tá aberto no PowerPoint. Agora sim, a tela Agora cheia. foi. Então, tá bom. Perfeito. Porque eu tenho as duas aqui na minha frente, aí eu fico na dúvida de qual está aparecendo para vocês, mas agora eu já sei. Então, vamos lá, eu já dei as boas-vindas. Eu gostaria só de saber qual que é, se vocês quiserem falar sobre isso, qual foi a motivação de vocês para participar desse clube de leitura? Alguém gostaria de me dizer? De falar sobre isso um pouquinho? Se não quiserem, não tem problema. Diga, Marcela. Vou falar rapidamente. Eu animo um clube do livro aqui em Curitiba, onde eu estou. Faço francês há muitos anos, né?
Adoro a literatura francesa, eu sou historiadora e trabalho com fontes literárias. Que Então, maravilha. para mim, é uma felicidade agora ter a oportunidade é, de ser guiada na leitura por um especialista, tá? Então, estou bem contente e animada. Ai, Obrigada, Thaís. olha, o prazer é todo meu, Marcela. E você vai ver que nesta aula a gente vai falar muito de história. Então, por favor, sinta-se à vontade para contribuir, como você quiser com os seus conhecimentos. Muito obrigada e seja bem-vinda. Mais alguém gostaria de falar? Eu. Diga, Elizabeth. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu eu não fiz nada assim relacionado à literatura. Eu sou aposentada como advogada, mas eu amo francês, especialmente literatura e pintura, esse é o meu interesse. Eu faço no momento curso de francês. E sou muito assim interessada na França, porque eu conheço a França. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aprendendo. Ah, Muito obrigada. eu que agradeço. Muito obrigada pela participação, Elizabeth. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu gostaria. Eu não faço francês, não sei. Não é um requisito. Não. Sou interessada em literatura, em história, em gente. Eu sou psicanalista, sou psiquiatra e, enfim, me interessa muito, né? A literatura é útil para o meu trabalho. Queria conhecer, ter uma leitura guiada também. E eu gostei muito do curso que eu fiz com você, da Annie Ernaux, e aí eu gostei da sua maneira de expor, de apresentar, da sua leitura, né? E me entusiasmou, então, participar dessa nova jornada. Ai, que legal, Silvana. Obrigada. Muito feliz. Isso é uma boa pergunta, inclusive. Bom, sobre o fato de você ser psicanalista e psiquiatra, vai ser um prato cheio também, porque o trecho que a gente vai ler hoje é de um romance histórico, então teremos a contribuição da Marcela, e é considerado como o primeiro romance psicológico da literatura, pelo menos ocidental. Então, eu tenho certeza que vocês vão ter muito para contribuir e enriquecer o nosso encontro. Eu sei que a Débora já foi aluna minha no curso de férias, né, do francês, a Natália também, a Silvana, então, foi aluna da Annie Ernaux, a Rose já foi minha aluna também, mais do que isso, é da família. Então, gente, se vocês se sentirem, né, quiserem dizer mais alguma coisa, se não quiserem, a gente já dá início ao nosso encontro de hoje. Alguém mandou uma mensagem. A Natália disse que ela participou do curso Romance Francês do Século XVIII e amou. Ai, que bom que você gostou da minha didática, fico muito feliz. Agradeço muito. Não tem problema nenhum. Aí, Sim, diga, Rose. só queria falar um pouquinho, que eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou da família, Exato. mas eu não estou aqui porque eu sou da família, eu estou aqui porque suas aulas são maravilhosas. E assim, eu adquiro sempre muito conhecimento quando eu assisto suas aulas. Então, por isso que eu estou sempre por aqui. Estou sempre aqui. Às vezes eu estou caladinha, mas estou prestando atenção em tudo. Ah, minha querida, muito obrigada. É um prazer imenso estar com você hoje também. Um beijo grande. Beijo. Gente, eu estou muito feliz com vocês aqui hoje. Eu fico sempre emocionada quando começa uma nova turma assim. A Laura falou, boa noite, Laura, que ela se encanou pelas aulas abertas. Ai, que bom que você gostou das aulas abertas, Laura. Boa noite. Obrigada. Estou muito animada. Gosto muito do seu canal também. Ai, jura? Acompanho muito. Ah, Acho massa. E descobri através dos meus alunos, que eu sou professora de francês, e os jura? meus alunos, acho que são seus seguidores, não sei exatamente o que que eles fizeram, mas mais de um veio me falar, você conhece e tal. Aí comecei a acompanhar, me encantei, por isso estou aqui. Eu fico muito feliz, porque a Miss Lite, que é esse meu canal agora, ele cresceu organicamente, 100%. Eu nunca Uhum. não investi, patrocinei posts, né?
Então, é muito bom esse boca a orelha e ver que vai chegando, né? Que as pessoas vão recomendando. Fico muito feliz. Então, muito obrigada. E a ideia mesmo é que, no caso deste clube, não é o caso de todos os clubes, mas este clube realmente tem uma relação forte com a França e a literatura francesa, porque ele é todo voltado para a literatura francesa, não é o caso dos outros, né? Sobre as aulas abertas que a Laura mencionou, tem uma aula aberta nesta quinta-feira, tá? Então já vou divulgá-la depois que essa aula acabar. É uma aula sobre uma introdução à história do teatro ocidental. Vai ser uma aula muito interessante, ministrada pela doutora Paula Altran, que é uma especialista em dramaturgia, formada, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo lá na ECA, na USP. Então, vai ser uma aula muito legal na quinta-feira, às 7h30, 7h30, 19h30. Então, fica o recado, e agora seguimos com a apresentação. Nem todos os nossos encontros vão começar necessariamente por essa dinâmica, eu só queria conhecê-los um pouco melhor. A proposta, normalmente, eu começo apresentando o autor um pouquinho, o contexto também no qual a obra literária foi produzida, situando o que for necessário, e depois a gente vai para a leitura do trecho. É sempre um trecho significativo da obra, eu contextualizo também em que momento ele chega do romance, o que está acontecendo no romance, para vocês conseguirem acompanhar. E à medida que eu faço o comentário, a análise, vocês podem intervir, seja durante, seja no final, tá bom? Sintam-se muito à vontade para isso. E depois, claro, a gente sempre termina com a pergunta que não quer calar, que é se vocês ficaram com vontade de ler ou não esse livro. Essa aqui é o que eu quero saber no final. E eu não me ofendo se vocês disserem que não, porque eu não levo para o pessoal. Eu sei que tem a ver com a obra, então sejam sinceros. Então, a obra de hoje é uma obra muito especial, porque é a única obra escrita por uma mulher neste nosso clube. A autora é a Madame de Lafayette, que publicou o romance La Princesse de Clèves em 1678. Ela publicou esse romance de forma anônima, então as pessoas não sabiam que era uma obra fruto de uma escritora, do trabalho de uma escritora, mas foi um best-seller imediato, foi uma obra que teve muito sucesso e foi muitíssimo criticada pelo seu conteúdo, muito mais do que pela forma. A forma despistava e atordoou um pouco os leitores, porque é um romance muito curto. Alguns chamam até de novela, que realmente é um romance curto. Os romances da época eram romances todos muito extensos. Então, ela já destoava pela forma. E, além disso, a narrativa chocou muito as pessoas. Tanto pelo tema, porque já é uma narrativa de adultério. Então, é um romance que toca no tema muito sensível do adultério feminino, que é um dos temas mais importantes da literatura ocidental. Literatura ocidental, desde a Ilíada, com a Helena de Troia, até hoje em dia toca nesse ponto do adultério feminino. E só que é raro as mulheres falarem disso. No caso, a Madame de Lafayette vai dar o seu ponto de vista sobre a questão. Mas o romance não chocou só pelo seu tema, ele também choca pela maneira como ele narra os acontecimentos. Como assim? É um romance no qual quase não há eventos. Quase não acontece nada de significativo. Por quê? O que interessa para Madame de Lafayette é como os eventos impactam a personagem, as personagens. E é aí que entra a Silvana. Por isso que a gente diz que é um romance psicológico, porque ela se interessa muito menos pela aventura, inclusive não há aventura, não há guerra, não há nada disso, e muito mais pelo abalo emocional que certos acontecimentos têm na intimidade das personagens. Inclusive, o número justamente de personagens diminui significativamente, porque não é possível você analisar com complexidade e profundidade muitos personagens. Então, ela reduz a quantidade de personagens, digamos, principais. Tem muitas personagens que aparecem na obra, mas elas são personagens secundárias. E essas personagens não vão ser complexas, elas são personagens históricas.
E elas estão aqui para quê? Para mostrar que é um romance realista e não um romance de fantasia. Então, olha, essa personagem existiu de fato. Por que isso é importante? Porque o leitor pensa, então, essa história é verdadeira. Se essas personagens existiram de fato, então quer dizer que essa história aqui, que me está sendo contada, não é de um universo de dragões e de fantasia, é do mundo real. Então, isso pode ter acontecido. Então, essa que é por isso que as personagens históricas estão misturadas às personagens fictícias. Só que a Madame de Lafayette não vai atribuir nenhuma profundidade psicológica às personagens históricas. Elas permanecem personagens rasas que servem, elas estão ali como um dado de realidade. E elas servem para compor o pano de fundo e le décor, né? O cenário, o que está em volta, no entorno das personagens principais. Já as personagens principais, elas são realmente o foco e toda a questão que a Madame de Lafayette se coloca é a questão do grande debate do classicismo, o século clássico é o século XVII, e a grande questão é se o homem ele é governado pela sua razão ou dominado pelas suas paixões. As paixões, no caso, elas são o oposto da razão. Então, a razão é a nossa racionalidade e a capacidade do ser humano de pensar e agir de acordo, tomar decisões de acordo com a sua mente, com a sua razão, com aquilo que ele pensar. As paixões, elas é aquilo que acomete o sujeito. Quando o sujeito menos espera e quando o indivíduo normalmente não está justamente preparado para lutar contra elas. E essas paixões são involuntárias. Elas são involuntárias, mas elas têm uma força e um impacto muito forte. E aí, dentro desse sujeito, o indivíduo vai estar dividido. Como? A dualidade que vai combater dentro dele é se ele deve obedecer, ceder à tentação das paixões, que não são necessariamente paixões amorosas, tá? Não necessariamente. São forças, são interesses, não é necessariamente amoroso. Ou se a razão vai conseguir prevalecer. É um perigo. É claro que a Madame de Lafayette assim como todos os seus contemporâneos, ela desconfia das paixões, porque as paixões levam à loucura, e sendo que a razão não. Então, esse romance, que é chamado de un roman d'analyse, porque ele vai analisar a psicologia das personagens, é também um romance à thèse. Um roman à thèse é um romance que vai defender, sustentar uma ideia. E no caso aqui, esta ideia é que, enfim, que o ser humano não deveria jamais ceder à tentação das paixões. Ele deve sempre fazer todos os sacrifícios necessários para que a sua razão prevaleça. Essa aqui é a conclusão e a proposta da Madame de Lafayette é demonstrar isso com a sua história, com a história que ela vai contar. Então, essa é uma introdução, o contexto, então, vamos um pouquinho. Então, a Madame de Lafayette é uma contemporânea do Louis XIV, que é o Rei Sol. O Louis XIV é o Roi Soleil, a gente chama o século XVII de Le Grand Siècle, é o século é o apogeu, digamos assim, da França, é o momento em que ele constrói o Palácio de Versalhes, é um momento em que a França prospera. Ela viveu de 1634 a 1693. Ela frequentava a corte do Luís XIV, e vocês vão ver que isso é muito relevante no caso deste romance aqui, tá? Então, por enquanto, sobre o contexto, eu vou falar só disso. Agora, eu preciso, então, falar justamente dos reis. E eu não vou falar só do rei Louis XIV. Quem foi Louis XIV? Ele é o rei que reinou por o maior período na história da França. Vejam só, ele reinou de 1643, então,
Olha a data de nascimento da Madame de Lafayette, vocês viram? 34. Ela tinha, então, 9 anos de idade quando o Louis XIV se tornou rei, e quando ela morreu, ele continuava sendo rei. Então, para ela, a vida toda dela é durante o reinado do Louis XIV, ou seja, ele é a França. É isso que ele é naquela época, é isso que significa. Ele tem, de início, claro, ele é uma criança, porque o pai dele faleceu em circunstâncias trágicas, ele foi assassinado, e o Louis XIV tem só 5 anos de idade quando ele assume o trono, então ele não governa de fato, tem uma regência que é instaurada, a Anne d'Autriche, que é a mãe dele, governa com a ajuda de um cardeal, le cardinal de Mazarin, que é um cardinal muito influente, muito importante, e que vai formar também o Louis XIV, que vai ser muito bem formado para se tornar rei, mas que em 1661, depois da morte do cardeal, decide que l'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, começa o absolutismo de fato na França. Vocês vão ver que tudo isso é relevante. Como era o Louis XIV? Vamos falar da personalidade, um pouquinho dos gostos pessoais, já que se trata de paixões. Quais eram as paixões do Louis XIV? Louis XIV gostava muito de caça, adorava caçar. A caça naquela época, para os nobres, é um esporte. Então, ele adorava caçar, isso significa, porque as pessoas caçavam a cavalo, que ele era também muito bom em equitação. Ele era realmente muito habilidoso e nos esportes e também nas artes do corpo em geral, porque ele gostava tanto de dançar que ele fundou a Academia Real de Dança, a Académie Royale de Danse. E é por isso que, se vocês um dia já dançaram balé, talvez vocês tenham percebido que todos os nomes do balé são franceses. Então, a gente vai falar do grand jeté, do tendu, do demi-plié, pirouette, tudo isso é por causa do Louis XIV. Porque quando ele fundou essa academia de dança, ele fundou também o vocabulário da dança clássica, porque estamos no classicismo. Então, a dança desse período é o balé clássico. Então, o Louis XIV gostava muito de caça, de dançar e de mulheres. Ele adorava mulheres, ele tinha a sua própria esposa, não era muito fã dela, era a rainha Marie-Thérèse. A Marie-Thérèse, coitada, tinha sido criada na corte espanhola, na corte de Madrid, ela era a infanta da Espanha, só que foi criada em circunstâncias, numa educação muito rígida. Ela, apesar de ser prometida para o rei da França, ela nunca aprendeu a falar francês direito, então inclusive, ela viveu a vida toda dela na França, depois que ela se casou, e até o final da sua vida, até a sua morte, as pessoas tinham muita dificuldade para entendê-la mesmo, uma grande dificuldade de compreensão. Ela, depois de um tempo, entendia bem, mas tinha dificuldade em se expressar e ser compreendida, então ela ficava muito silenciosa, muito quieta, e eles não tinham nenhum ponto de interesse em comum. O que, claro, não impediu Louis XIV de ter muitos filhos com ela, nenhum deles sobreviveu, tanto é que o Louis XV é o seu bisneto. Ainda assim, ele, então, não contente com a sua rainha, que inclusive não sabia dançar, ela não ocupava de fato o lugar de rainha. Em que sentido? Ela não recebia os embaixadores, ela não abria os bailes com ele. Então, ele encontrou em suas amantes substitutas. Então, ele tinha uma maîtresse en titre. O que é uma maîtresse en titre? Seria a amante oficial. A primeira, que foi de fato pública, e que era uma personalidade que todos os embaixadores, quando chegavam em Versailles, iam cumprimentá-la, antes de cumprimentar o rei, por exemplo, é a Marquise de Montespan, que tinha recebido uma educação, ela era de uma família nobre mais antiga até do que a família do rei, Louis XIV, que era da família Bourbon. Ela era uma mulher muito snob, mas brilhante, extremamente inteligente, muito culta. As fábulas de La Fontaine foram dedicadas com uma dedicatória, né?
a Marquise de Montespan, e havia também, então, não só, ela que introduziu à corte pessoas como Molière, como Jean Racine, então ela era uma personalidade muito influente culturalmente e politicamente também, mas não mexia, claro, nos assuntos relativos à guerra, nem ao Estado, mas do ponto de vista cultural, ela tinha uma influência e ela reinou em Versalhes pelo tempo que durou a relação deles. Mas ela não era a única maîtresse, a única amante. Ela tinha, né, enquanto ela tinha um papel oficial, que deveria ser o papel que deveria ter sido em tese cumprido pela rainha, enquanto a mãe do Louis XIV viveu, era a Anne d'Autriche que continuou a cumprir esse papel. Então, os embaixadores chegavam em Versailles e cumprimentavam a Anne d'Autriche. Uma vez que a mãe do rei falece e que a Marie-Thérèse não sai do quarto dela, porque ela realmente vive muito reclusa, quem passa a exercer essa função é a Marquise de Montespan. Mas ela não é uma amante exclusiva, o rei também tem muitas outras amantes. Vocês vão entender por que isso é importante. Ainda assim, a relação da Marquise de Montespan com o rei vai durar quase 20 anos. Eles vão ter mais de 7 filhos juntos, que vão sobreviver. Então, depois ela vai ser substituída pela Madame de Maintenon, que era a babá dos filhos dela com o Louis XIV. Era a mulher que cuidava dos seus filhos com o Louis XIV, e ela virou não só amante, mas o Louis XIV acabou se casando com ela, com a Madame de Maintenon. Um casamento, ela não virou rainha, mas ela era a esposa do rei. Então, vocês vão achar, bom, essa fofoca tá interessante, mas o que tem a ver com a aula? Tem tudo a ver com a aula. Então, porque o tema é adultério, porque o tema são os valores, les mœurs, os valores e os costumes deste grand siècle. Só que a Madame de Lafayette, que é da nobreza, que vive na corte, sabe muito bem que ela não pode falar diretamente do Louis XIV. Ela não é louca. Então, ela não vai falar do Louis XIV. Ela vai escolher o Henri II. O Henri II, ao contrário do Louis XIV, teve um reinado bem mais curto, né, de apenas 12 anos. Ele reinou de 1547 a 1559. Ele é um dos filhos do François Ier. Por que isso é importante? Porque o François Ier foi o rei que iniciou o processo do absolutismo. Foi ele que começa a centralizar o Estado, é ele que exige que se fale francês, inclusive a língua francesa, le François, em francês antigo, é por causa dele, porque é o nome dele, c'est la langue de François, né? E depois a gente mudou a pronúncia a gente diz le français. Mas era isso, originalmente. Então, foi ele que passou a exigir, por exemplo, que se escrevesse em francês. Então, ele foi centralizando e construindo o absolutismo, aquilo que o Louis XIV vai realmente levar a seu apogeu. O Henri II, então, filho do François Ier, segue essa política absolutista, e dentro de uma lógica de vida de corte. E essa lógica da vida da corte, que, mais uma vez, o Louis XIV vai levar à perfeição, tem na figura do rei um grande ator, um ator que tem que estar sempre ali interpretando seu papel, sempre presente, à vista de todos, porque ele é o espetáculo. E o atrativo para os nobres ficarem na corte é justamente saber o que se passa na vida íntima do rei. Então, o rei, ele vira uma espécie mais do que de celebridade, ele vira, né, um objeto de fascínio, uma obsessão. Mas, para isso, ele tem que ser atraente, não só bonito, né? Ele realmente tem que ter uma personalidade atraente, envolvente. E é isso que o François Ier faz, Henri II continua, e o Louis XIV continua também. A história, então, da Princesse de Clèves se passa sob o reinado do Henri II. Então, entre 1547 e 1559, mais para o final do reinado. Por quê? Porque Henri II já está casado há muito tempo, a esposa do Henri II é uma mulher muito famosa, uma rainha que ficou muito famosa porque é a Catherine de Médicis,
que teve um impacto muito grande na história da França, mas que não vem ao caso agora. Ele teve muitos filhos com ela. 3 deles foram reis da França, e uma delas foi rainha da França, que foi a Reine Margot, a rainha Margot. O Alexandre Dumas escreveu um romance maravilhoso sobre a Reine Margot. E aí o que acontece é que o filho mais velho do Henri II já está casado. Ele se chama Le Dauphin, o Delfim, em português, porque ele é o herdeiro, ele é o futuro rei. Ele está casado com quem? Com a Mary Stuart, tá? Então já vou mudar aqui o slide. Mary Stuart. A Mary Stuart, que vocês talvez conheçam, porque ela é rainha da Escócia. Ela se tornou depois rainha da Escócia, mas ela chegou a ser rainha da França por um breve período de tempo. Então, estamos falando lá do Henri II, certo? Henri II casado com a Catarina de Médicis, que vocês veem aqui, filha de banqueiros florentinos, da cidade de Florença, extremamente ricos e influentes. E ele teve um filho com ela, que se casou com a Mary Stuart, que é essa que vocês veem ao meio. Mas o grande amor da vida do Henri II é a Diane de Poitiers. Um amor incontestável, durou uma relação que durou também mais de 20 anos. Ela era bem mais velha do que ele, não pouco mais velha, também quase 20 anos mais velha, né? É realmente o que chocava muito, tá, na época, porque antes, inclusive, dela ser amante dele, ela era uma cuidadora, uma espécie de babá também, uma governanta dele. Mas depois, quando ele cresceu, os papéis mudaram. E ela se tornou, então, a sua amante, foi amante dele por mais de 20 anos, e ela era considerada a mulher mais linda, mais maravilhosa do reino. Inclusive, a gente descobriu recentemente que ela morreu por causa de uma intoxicação ligada a um excesso de consumo de ouro, de bebida mesmo. Bebia ouro por quê? Porque como o ouro, a princípio, é um metal que não envelhece, acreditava-se naquela época, alquimistas acreditavam que se você ingerisse ouro, você também não envelheceria. Só que você ingerir ouro em grandes quantidades é fatal. Então ela acabou morrendo disso, mas bem mais tarde, ela tinha quase 60 anos de idade, mas ela já mentia sobre a idade dela, ela tem uma série de histórias engraçadas sobre a Diane de Poitiers e o Henri II, mas ela é o grande amor da vida do Henri II. Por que que isso tudo é relevante? Porque agora que eu situei bem isso que vocês já sabem, essas são personalidades históricas, elas estão todas citadas no romance da Madame de Clèves, da Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. Diane de Poitiers, às vezes, se chama no romance Madame de Valentinois, ou la Duchesse de Valentinois. Catherine de Médicis, como ela é a rainha, ela às vezes é chamada de a rainha, la reine. E a Mary Stuart, que é casada com o Dauphin, é a Dauphine, a futura rainha, a Delfina. Tá? Então, essas são algumas das referências que aparecem no romance, caso vocês queiram ler o romance inteiro, para não ficarem muito perdidos. Essas são as figuras históricas que existiram de fato, junto com o Henri II. Qual, então, a relação com o Louis XIV, que viveu na época que era contemporâneo da Madame de Lafayette? A gente vai descobrir agora. Eu vou ler o trecho em francês, vocês podem escolher. Quem fala francês, acompanha o texto em francês. Quem não fala, acompanha a tradução e a gente vai comentando. Então, vamos lá. Só vou tomar um gole de água antes. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux, quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Então, começa assim, esse é o incipit. Incipit é uma palavra que vem do latim, a gente usa ela também em português, para se referir ao início de um romance. Eu quis, embora não fizesse parte do trecho, trazer
esse incipit para a gente analisar um pouquinho, entender como ela situa, logo no primeiro parágrafo, os temas, as temáticas envolvidas na trama da Princesse de Clèves. E como ela diz, bom, ela apresenta e parece, ela já situa, ela diz, bom, isso se passa, é um romance histórico, é a primeira coisa que ela está dizendo. A minha história aqui, ela se passa nos últimos anos do reinado do Henri II. Essa é a primeira coisa que ela diz. E esse reinado, e é um romance que vai tratar de pessoas da nobreza, da altíssima nobreza e aristocracia. Por quê? Porque eram pessoas que conviviam com esse tal de Henri II. Então, a gente sabe que a gente está num meio social extremamente privilegiado, porque a gente está na magnificência, né? E que é, enfim, o suprassumo, e na galantaria. A galantaria se refere já à sedução. A magnificência é a opulência, a beleza, que é a beleza da corte. Então, a gente está ela situa um ambiente, ela situa o contexto, é um romance histórico, e é um romance histórico que se passa no meio da altíssima aristocracia que convive com príncipes, princesas, reis e rainhas. É disso que estamos falando aqui. Esse é o tipo de história, é o tipo de personagem, é esse. Ela fala do príncipe, vejam que está ambíguo, ce prince, esse príncipe. Qual o príncipe? E aí tudo que ela usa para descrever pode descrever o Louis XIV também. Então ele é galant, bien fait e amoureux. São 3 características que encaixam perfeitamente na descrição do Louis XIV, que também é uma forma de dizer, olha, é um romance histórico, se passa há 100 anos, há mais de 100 anos, porque ela se publica em 1678, e o Henri II morre em 1559, então faz mais de 100 anos que isso aconteceu, mas poderia acontecer nos dias de hoje. É isso que ela quer dizer. Poderia acontecer nesta corte. E o tema paixão aparece aqui. Sa passion, no sentido aqui de paixão amorosa, né? De realmente uma paixão erótica, amorosa. E aí, o termo, né, apesar de ter começado há mais de 20 anos, ela não era menos o quê? Violenta. A noção do perigo das paixões. As paixões são perigosas, elas são violentas. A violência das paixões é, portanto, algo que deveria nos assustar. E é isso que ela mostra. Esse romance vai ser só um depoimento do quanto, uma demonstração do quanto as paixões são violentas e como devemos ser cautelosos com elas. Então, esse é o início. Tem outro trecho em que ela diz que o rei adora dançar e caçar. Então, também são as 2 atividades preferidas do Louis XIV. Então, todo o trecho, o início, o começo, é uma pista para dizer, é um romance histórico, mas o leitor, que é bom entendedor, percebe que se trata de um romance histórico que, na realidade, fala da corte do Louis XIV, percebem? Porque as 2 cortes são um espelho uma da outra. Então, o romance funciona também como uma crítica social de que meio? Do meio da corte. É isso. Então, essa é a introdução que eu queria fazer. E por que esse romance é tão importante? Porque ele é considerado, a crítica francesa diz que é o primeiro romance psicológico, é sempre delicado a gente falar o primeiro, a primeira obra, porque, infelizmente, na história da literatura a gente não conhece todas as obras, muitas se perderam, então a gente não tem como afirmar de fato, mas a gente diz que é um dos primeiros, eu prefiro dizer assim, romances psicológicos. Agora, tem uma rixa entre a França e a Inglaterra, não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma rixa que existe, e ela consegue se espalhar para absolutamente todos os terrenos, os domínios possíveis e imagináveis, eu não sei como isso é possível, mas é uma rixa histórica que passa pela comida, pela bebida, pela música e também a literatura. Os ingleses não aceitam, eles dizem que o primeiro romance psicológico é Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que foi publicado em 1721. É uma obra, realmente é um romance moderno,
absolutamente importante para a história da literatura, porque ele introduz a economia na história. Como assim? Ele introduz uma problemática que é a sobrevivência das personagens. Como que aquela personagem vai sobreviver? Ela está numa ilha. O Robinson Crusoe está abandonado numa ilha, ele é sobrevivente de um naufrágio. Então, ele precisa encontrar modos de subsistência. E a sobrevivência dele é uma das temáticas, do livro. Como que ele vai fazer para sobreviver? A sobrevivência dele não está garantida. Na Princesse de Clèves, vocês viram, é na corte, altíssima aristocracia. A sobrevivência dele está, obviamente, garantida. Então, a questão financeira, monetária, nem entra na equação. Não, a gente nem precisa saber que eles são ricos, que eles têm dinheiro, porque isso para eles não é um problema, não está no horizonte. A questão financeira vai ser um problema para uma literatura, para toda a literatura do 19. Então, se a gente pega Dostoiévski, que escreveu Gente Pobre, o Balzac vai falar muito de questões financeiras, o Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. Então, a questão da economia adentra, penetra a literatura a partir de Robinson Crusoe. Pelo menos na literatura ocidental, vou fazer de novo, esse é um dos primeiros romances que traz a questão da economia. A Princesse de Clèves não faz isso. Só que o que Robinson Crusoe não faz, e que a Princesse de Clèves faz, é mexer com a psicologia das personagens, entender o que se passa dentro das personagens, dentro da mente das personagens, e inclusive ela intui algo que depois a gente veio a chamar no século XIX de inconsciente. Então, por exemplo, as personagens, elas agem de uma certa forma, de uma maneira, e elas percebem, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz isso. Então, é como se houvesse uma força misteriosa, mas que não é mística, e que agisse no íntimo das personagens, que atuasse no íntimo das personagens, e algo que é misterioso, que a consciência não consegue acessar. Então, tem algo ali que ultrapassa o entendimento humano, e, portanto, a razão. Mas que tem um impacto na felicidade, na infelicidade, e justamente nas emoções do indivíduo. Então, às vezes eles vão dizer, não sei porquê, mas senti raiva, uma raiva tremenda. Então, as emoções fazem parte da história, e isso é uma parte mais importante da história. Então, o desenvolvimento da história, ele acontece em função do que se passa no íntimo, no interior das personagens, e isso é uma das grandes revoluções da literatura. Porque até então não é disso que se trata. Na Odisseia, de Homero, temos uma passagem que é maravilhosa, que é quando Ulisses se aproxima de Ítaca. Ele está nadando, ele tenta chegar a Ítaca desde o começo da Odisseia, e ele vê Ítaca, e ele sente o coração dele, e ele fala, ai, meu coração. E ele fala, mais um pouquinho de paciência, espera mais um pouquinho. Na história da literatura ocidental, esta é a primeira ocorrência que se tem até hoje, que se guarda, né, de justamente um registro psicológico, em que ele está falando, claro, ele diz seu coração, do órgão, né, mas ele fala disso. Só que depois de uma série de peripécias, né, então tem uma série de peripécias, tem a história com o Ciclope, e depois desse, ai, meu coração, volta a série de peripécias. Então, vocês percebem, o tema não é o que acontece no íntimo de Ulisses, se Ulisses está deprimido. Até a Penélope, que está em Ítaca, ali, presa, assediada por pretendentes, esperando o retorno de Ulisses, a psicologia dela e o íntimo dela não aparece. O que aparece é o conflito diário dela com esses pretendentes, mas a gente não sabe o que isso causa nela. A gente só sabe que ela sente saudades do marido, e é isso. Então, só para vocês entenderem a diferença, o foco da história está nas aventuras de Ulisses. É claro que isso tem um sentido e um significado maior, mas esse sentido e significado maior não se encontra na psicologia do Ulisses. Ulisses é um personagem relativamente complexo, mas ainda assim não é
A psicologia dele não é analisada pelo romance, tá? No caso, o poema épico. Então, o que a Madame de Lafayette faz aqui é isso, ela tenta mergulhar. Para conseguir mergulhar na mente de mais de um personagem, ela vai adotar um narrador em terceira pessoa. Ela vai usar um narrador em terceira pessoa e com um recurso que depois vai ser utilizado pelo Flaubert, quando ele vai escrever Madame Bovary, 2 séculos depois. Então, A Princesse de Clèves é um romance basilar que vai colocar justamente as bases, os fundamentos de todos os romances da produção romanesca francesa. Então, Balzac, que a gente vai estudar mês que vem, vai ser muito importante, ele é um grande fã, um grande admirador da Madame de Lafayette. E ele usa todas as técnicas que ela usava. Mesma coisa com o Flaubert. Então, ela realmente vai ter uma influência muito grande. Então, como eu falei, o tema da Princesse de Clèves é o adultério feminino. O que acontece? Temos um triângulo amoroso. É isso que vocês entendem quando eu digo, né, um adultério feminino. Quais são os 3 personagens principais? A gente tem a Mademoiselle de Chartres. Ela é Mademoiselle de Chartres porque ela é solteira, né? Então, Chartres é o nome dela de solteira. Quando ela se casa com o Prince de Clèves, ela se torna La Princesse de Clèves, que deu o nome ao romance, à novela. Esse nome de personagem também começa aí. Começa em 1678, depois tem Robinson Crusoe, depois vai continuando, né? La Princesse de Clèves, que é a personagem que flerta, que cogita, que é tentada pelo adultério feminino. Então, quando Flaubert, 200 anos mais tarde, dá o nome de Madame Bovary, ele se refere à Princesse de Clèves, é uma referência, porque La Princesse de Clèves já indica que ela é casada. E ela é de quem? De Clèves. O Clèves é o marido dela. Ela é de alguém. Mesma coisa quando tem Anna Karenina. É a Ana, esposa do Karenin. Então, o nome indica o pertencimento, a posse. E é a posse de algum homem, no caso, de Clèves, é forte, né? La Princesse situa, claro, também, justamente, o meio social no qual se passa a história. O Monsieur de Nemours é o homem por quem a Princesse de Clèves vai, uma vez casada, se apaixonar. E ela é correspondida. O Monsieur de Nemours se encanta absolutamente pela Princesse de Clèves. Mas tem um problema. Qual é? O Prince de Clèves se casou com a Mademoiselle de Chartres por amor. Porque ele se encantou por ela. E aí já está todo o problema, segundo a Madame de Lafayette, é uma ideia completamente maluca, você se casar por amor. Isso não deveria acontecer. O casamento deveria ser o quê? Algo de razão, um contrato razoável. Então, todo o problema nasce do fato do casamento ter sido provocado pelo interesse amoroso do Prince de Clèves. Começa aí o problema. Se o Prince de Clèves não estivesse apaixonado pela sua mulher, ele não teria problema nenhum caso ela se apaixonasse por outro homem, como acontecia na época. Ele só tem um problema com isso porque ele a ama. Então, esse é um primeiro erro. O segundo erro é a Princesse de Clèves, embora casada, se apaixona por outro. E aí vem, o casamento não impede alguém de se apaixonar por outra pessoa. E isso é um problema. Então, o que pode, uma vez que você se apaixona, porque a Princesse de Clèves se apaixona, e ela é correspondida, como resistir? Como resistir a esse amor? Então, essa é a problemática que se dá. A primeira parte do romance, então, conta como o Prince de Clèves conhece a Mademoiselle de Chartres, como eles se casam, e depois do casamento, muito rapidamente, um mês depois, mais ou menos, o Monsieur de Nemours, que é um grande galanteador a tal ponto que se diz que a rainha da Inglaterra, que na época já é a Elizabeth, a primeira, claro, a filha do Henry Tudor, né, do Henrique VIII, e a primeira coisa que acontece é que a Elizabeth cogitou se casar com o Monsieur de Nemours. É isso que se diz no romance.
Então, ela era a rainha virgem, né? Ela entrou para a história assim, The Virgin Queen. Então, seria o homem que era, né, que realmente é a tentação, a figura da tentação. E a Princesse de Clèves, então, se apaixona por ele se apaixona por ela numa cena que vai ser retomada por Tolstói, que é a cena do baile, que é quando eles dançam juntos. É aí que eles se apaixonam, que eles se dão conta. Um percebe que se apaixona pelo outro, mas eles ainda não percebem que é recíproco. Acontece exatamente a mesma coisa, uma cena muito semelhante do momento em que o Vronsky conhece a Ana Karenina, que é uma cena de baile. Eles já se conheceram antes, rapidamente, na estação de trem, depois eles dançam juntos e é aí que a magia acontece, segundo Tolstói. O que acontece? A Princesse de Clèves, apaixonada, então, pelo Monsieur de Nemours, a mãe dela percebe isso. Vou voltar. Antes, a Madame de Chartres se dá conta de que a filha dela está apaixonada pelo Nemours antes que ela mesma se dê conta disso. Então, a Princesse de Clèves ela nega que ela esteja apaixonada. Ela nega, mas ela fica triste se o Monsieur de Nemours não vai ao baile. Ela nega, mas ela se arruma mais quando ela sabe que o Nemours estará em algum lugar. Então, a mãe dela, observando esses detalhes, está no leito de morte dela. Ela chama a filha e ela fala: olha, você está apaixonada pelo Monsieur de Nemours. E não adianta negar, porque não há tempo para isso, eu já vou morrer mesmo. Mas você vai precisar ser forte, você vai precisar mobilizar todos os meios disponíveis para você resistir, porque a única coisa que uma mulher tem é a sua reputação. Então, se você não tiver a sua reputação, que foi difícil de construir, que eu construí para você, você não tem mais nada. A Princesse de Clèves, então, toma um partido meio drástico, ela se retira no campo. Mas o Prince de Clèves, o marido dela, é um homem da corte, então ele tem que estar em Paris muitas vezes. Ele vai ao campo para visitar a sua esposa, ela só tem 16 anos, viu? Esqueci de mencionar, ela está com 15, nessa altura da história ela está com 16. Uma criança, uma menina. E ele fala: por que você não quer voltar para Paris? E aí ela decide contar para o marido dela, porque ela não quer voltar para Paris. Ou seja, ela quer dizer que ela não quer voltar porque ela está apaixonada por outro. E essa é a cena mais famosa desse livro, é uma cena que acontece no meio do livro, que é a cena da confissão. Em francês a gente chama de la scène de l'aveu. Então a gente vai ler agora essa cena. Um detalhe importante da cena. O Monsieur de Nemours, que nunca mais viu a Princesse de Clèves depois da morte da mãe dela, não sabe onde ela está, se ela está bem, se ela está viva, se o Prince de Clèves matou ela. Então, ele, desesperado, vai clandestinamente até a casa de campo do Prince de Clèves. Ele entra na casa às escondidas e ele vai ouvir a conversa da mulher com o marido. Então, ele está escondido e ele ouve toda a conversa, a cena da confissão. Então, é ele que está ouvindo aqui, tá? Ele ouviu. É o Nemours. Então, vamos beber água e a gente já continua. Até agora tá clara a exposição? Deu para... Sim? Então tá bom. Vamos lá. Il entendit que Monsieur de Clèves disait à sa femme: « Mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris? Qui vous peut retenir à la campagne? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige, parce qu'il nous sépare. Je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. » « Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, répondit-elle avec un air embarrassé. Mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous, qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. » Então, o que o Nemours ouve? Ele ouve o Monsieur de Clèves perguntando por que ela não quer sair do campo e voltar para Paris. Ele fica triste com isso, como ele está apaixonado, porque esse gosto recém-adquirido que ela tem pela solidão não só o espanta, mas também o aflige, porque eles estão separados, eles não vivem mais juntos, não estão convivendo na mesma casa.
E, além de tudo, ele percebeu que ela está deprimida, que ela está triste, e ele fica preocupado. Ela responde inicialmente que não há nada demais, só que ela está o quê? Constrangida. Vocês veem aí as emoções. Ela está constrangida, mas ela dá uma desculpa. A desculpa é que tem muita gente na casa dele, que é uma casa muito tumultuada e que é impossível descansar ali. Então, ela está cansada deste mundo. Resposta. Le repos, répliqua-t-il, n'est guère propre pour une personne de votre âge. Vous êtes, chez vous et dans la cour, d'une sorte à ne vous pas donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Então, suposições aí. Ele estava preocupado porque não só pela saúde e o bem-estar da esposa, mas também porque ele achava que ela queria estar no campo justamente para viver separada dele, para viver longe dele. É isso que ele imagina. Por quê? Ele percebe que é uma desculpa esfarrapada, ele diz, você tem 16 anos, o descanso não é para pessoas da sua idade. E ela é da altíssima aristocracia, então ele observa que na casa deles, né, e na corte, a forma como ela vive não cansa. Claro, né, não tem absolutamente nada, não tem tarefas domésticas, não é uma vida cansativa. Então ele diz, não é isso. Então, eu imagino, eu tenho um receio, eu temo que você queira só viver longe de mim. Ela responde, vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours. Mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul, et que vous voulussiez bien n'y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais. Então, aqui ela diz o quê? Que é uma grande injustiça da parte dele de supor, imaginar que é isso, mas ela continua cada vez mais constrangida. O que ela diz? Ela implora para permanecer ali na casa de campo e ela diz, já que você acha que é para ficar longe de você, se você quiser ficar aqui comigo, tá ótimo, pode ficar. Mas você tem que ficar sozinho. Porque esse Monsieur de Nemours é amigo do Prince de Clèves. Não amigo íntimo, mas eles convivem, então ele está sempre na casa deles. Então, o que ela diz é, tudo bem, você pode vir aqui comigo, você vai ver que não é por isso que eu quero ficar no campo, mas você tem que vir sozinho, sem todo esse mundão que nunca sai do seu pé. É isso que ela diz. O Monsieur de Clèves responde, ah, madame, muitas exclamações, essas exclamações também fazem parte, na história da pontuação, existe a história da pontuação, gente, a pontuação evoluiu ao longo dos anos, e no século XVII e XVIII é o momento em que a gente adota a pontuação expressiva, justamente sentimental, para expressar as coisas, e é aí que surge, por exemplo, o ponto de exclamação, antes não tinha. Que é para expressar algo. Então, é mais um elemento desse romance psicológico, ele usa uma pontuação expressiva. Ah, madame, s'écria Monsieur de Clèves. Votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule, que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. Então, aqui, ele percebe que ela tem motivos escondidos para querer ficar ali sozinha. Só que ele desconhece essas razões e ele implora, mais uma vez, que ela as divida com ele. Il la pressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger. Et, après qu'elle se fut défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité, les yeux baissés, puis, tout d'un coup, prenant la parole et le regardant. Então, por muito tempo, ele tenta, né, descobrir sem poder obrigá-la a dizer nada. Ela se defende como ela pode, aumentando sempre a curiosidade dele, olhando sempre para baixo, sem olhá-lo nos olhos. Depois de um tempo, de repente, ela acaba tomando a palavra e ela vai dizer o seguinte, olhando para ele, erguendo o olhar. E o que ela diz revela demais, já revela demais. Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein.
Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de la cour. Então, aqui ela diz que ela não vai confessar a razão, o motivo, ela não tem a força de confessá-lo, mas ela sempre teve, ainda que ela tenha desejado fazer essa confissão várias vezes, ela não tem força para fazer. Ainda assim, ela diz, pense somente, né, considere que não é prudente deixar uma moça da minha idade, tão nova, exposta na corte. Então, isso já diz muito. Por que não seria prudente? O que tem a ver a idade dela? Qual o problema, né? Então, é aqui que ela já diz demais. E ela confirma as suspeitas, os temores do marido dela, a tal ponto que ele responde o seguinte: Que me faites-vous envisager, madame? S'écria Monsieur de Clèves. Je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser. Essa frase é bonita. Então ele fala, né, o que ela está fazendo ele imaginar quando ela diz isso, e ele diz, não tem nem mesmo coragem de dizer em voz alta o que você me faz supor, por medo de ofendê-la, porque essas suspeitas são horríveis. Aí ela fica calada. E essa é um dos grandes também, uma das grandes características dessa cena, porque é uma confissão que passa primeiro pela não palavra, por não dizer. Então ela confessa justamente pelo silêncio. Sem dizer nada que ela revela a verdade, num primeiro momento. Madame de Clèves ne répondit point, et son silence, achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé, « Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. » Então ele responde isso, que ele consegue interpretar que o fato dela não dizer nada é dizer que ele não está enganado, que é exatamente o que as piores suspeitas dele se confirmam. Então, ela vai, aqui vem o textão, que é o momento em que ela vai confessar que ela está apaixonada ela não diz de quem, mas ela diz que ela está apaixonada por outro. Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux. Vejam como a emoção toda ela transparece nesse trecho, isso não era muito comum. Então, ele fala, né, ele exprime a sua tristeza, ela está muito constrangida. Vejam como as emoções são essenciais dentro da cena até agora. Ela tem medo de dizer, ele tem curiosidade, então como as emoções são centrais para esse embate que está acontecendo agora, e como esse embate é puramente psicológico. Não é um conflito tradicional, não é um conflito de armas, nem nada disso. Então aqui ela se joga aos seus pés, né? Que é uma cena que também diz tanto que ela não precisa explicar porque ela se jogou aos seus pés. Ela diz, eh bien, monsieur, lui dit-elle, se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour son mari que l'on n'a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore, si vous pouvez. Então, essa é a fala mais famosa da Princesse de Clèves. É uma fala que é muito séria, num registro patético, a gente tem que levar a sério tudo que é dito, e tem tem toda a racionalidade da personagem que aparece aqui. Então, o que ela diz? Ela confessa que ela não consegue
ela não conseguiu evitar, né, os perigos próprios a uma pessoa da sua idade. Então, aconteceu com ela, e ela diz, mas apesar disso ser uma fraqueza minha, eu prometo que eu nunca vou agir de acordo com o meu sentimento. É isso que ela diz aqui. Então, ela fala que o que ela está fazendo agora, por mais o sacrifício que ela faz de ficar longe da corte, longe de Paris, ela o faz de bom grado para se conservar digna de ser a esposa dele. É isso que ela diz. E essa frase, né? Je vous demande mille pardons, peço mil desculpas se tenho sentimentos que o desagradam, mas ao menos jamais o desagradarei pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então, aí também tem uma separação, que é uma separação inédita para a literatura, entre sentimento e ação. De novo, eu vou me referir à Ilíada, dessa vez, porque eles são os dois, né, poemas épicos que fundaram a literatura ocidental. A Ilíada começa com canta, ó musa, a ira de Aquiles. Então, toda a Ilíada, ela fala de um trecho específico, começa com Aquiles se revoltando, se irritando. Ele se irrita de tal ponto que ele se retira do conflito da Guerra de Troia. Ele para de lutar na Guerra de Troia. E isso vai acarretar uma série de consequências para a história. Canta a ira de Aquiles. E a ira, que é a raiva, o sentimento, a emoção, ela está diretamente atrelada ao quê? À ação que ele toma. Logo em seguida, que é se retirar do conflito da Guerra de Troia. É imediato. É porque ele sente raiva e ódio que ele se retira do conflito. É por isso. Então, tem uma relação de causalidade entre a emoção, que é a raiva, que provém de um sentimento de injustiça, porque o espólio dele foi tomado pelo rei Agamemnon, não vem ao caso agora. Isso tudo vai estar no curso de História da Literatura, se vocês quiserem, eu vou fazer, vai ser o curso agora de março. E é por causa desse sentimento de injustiça que ele sente raiva, e é por causa dessa raiva, dessa ira, que ele simplesmente se retira da Guerra de Troia. E saindo da Guerra de Troia, isso vai ocasionar a morte dos aqueus, que são os gregos, o sucesso inicial dos troianos. Diante das mortes dos aqueus, o Pátroclo, companheiro, amigo do Aquiles, pede para vestir a armadura do Aquiles e voltar para o conflito para tentar espantar os troianos, e nesse momento o Heitor mata Pátroclo. E aí sim Aquiles, que continua irado, desta vez por outro motivo, porque o amigo dele morreu, volta para o conflito. Então, na Ilíada, o sistema é sempre a causalidade. Uma emoção, ela sempre acarreta uma ação. E normalmente é imediato. Aqui não. Aqui primeiro estamos falando de sentimento, e o sentimento dela, que é o sentimento amoroso que ela sente por um homem que não é marido dela, não significa necessariamente que ela vai agir a respeito disso. Ou melhor, ela está agindo, se mantendo afastada do homem que ela ama. É isso que ela faz. Então, ela dissocia as coisas. Não é porque eu amo um outro homem que eu vou me relacionar com este outro homem. E se eu estou no campo, é justamente para que isso não aconteça. É isso que ela está dizendo aqui. Só que ela está revelando para ele que ela não o ama. E não só que ela não o ama, mas que ela ama outro alguém. E ela não diz quem. Isso também é importante. E aí ela conclui dizendo que para fazer o que ela está fazendo agora, é preciso ter mais amizade por um marido, amizade e estima, né, do que ninguém jamais teve, para ter coragem de dizer isso. E ela termina com essa súplica, né? Ela pede, que é claro, estamos num contexto completamente patriarcal, não precisei falar isso para vocês, né? Na contextualização acho que já ficou claro. Então ela tem essa atitude, ela tem 16 anos, ele tem 10 anos a mais do que ela, e ele é realmente uma figura um pouco paternal, né? Então ela pede para que ele substitui até a mãe dela, que não está mais aqui, que ela menciona. Então ela fala, na ausência de uma mãe, me conduza, tenha piedade, dó de mim, e me ame ainda, se for possível.
se for uma possibilidade. É isso que ela diz. Isso destrói o Monsieur de Clèves. Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur. E l'embrassant en la relevant. Então, essa é a atitude do Monsieur de Clèves, que também mostra bem como esse romance traz à tona a psicologia das personagens. A gente tem a descrição da postura corporal dele. Então, ele está, durante todo o discurso, com a cabeça entre as mãos, fora de si. Fora de si. E ele nem olhou para ela, e não olhando para ela, ele não pensou em levantá-la, porque ela tinha se ajoelhado, né? Ela tinha se jogado aos seus pés. E aí, quando ela para de falar, ele finalmente olha para ela, ele ergue o olhar, e ele vê que ela está ajoelhada, com o rosto coberto de lágrimas, e ela está maravilhosa, e aí ele pensou o quê? Que iria morrer de dor. Aí ele a beija e a ergue, ele levanta ela, porque ela está ajoelhada. E ele responde: Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas, comme je dois, à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre, elles durent encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Então, neste momento, ele coloca, né, primeiro, que ele que é digno de piedade também, e ele pede desculpas se, num primeiro momento, porque ele está nessa aflição, vejam todo o vocabulário de emoções, né? É uma aflição tão violenta, porque esta é sempre a consequência da paixão, a paixão sempre é violenta. Ele não consegue responder como deveria a confissão que ela acaba de fazer. Ele fala que ele estima muito a confissão, admira o que ela confessou, mas que ele é o homem mais infeliz do mundo pelo que ela disse. Ele reitera que ele se apaixonou por ela desde o primeiro momento em que a viu, e que nada, porque ela mantém ele um pouco afastado, né? Ela é meio fria. Então ele diz que nem isso, e nem que a posse é o casamento, é isso que quer dizer, tá? É uma época muito casta. Então aqui o que quer dizer é realmente o casamento, o fato deles estarem casados, o fato dela pertencer a ele, porque era como se fosse um objeto, né? Que nada disso pôde apagar a paixão que ele sente por ela. Ela é duradoura, ela continua. E aí ele fala, eu vejo, né, que eu nunca consegui provocar, suscitar o seu amor. E agora percebo que você teme sentir amor por outro, né, estar apaixonado por outro. E aí vai começar, que ainda, né, não é um delírio, mas é o ciúme que é um grande motor da literatura, desde Medeia, na verdade, desde a mitologia grega com Hera, Otelo, então é um grande motor da literatura, e aqui vem uma obsessão dele, que começa, ele quer saber quem é este homem. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Vejam a acumulação de perguntas. São todas as perguntas que estão passando pela cabeça dele, tudo que ele está pensando. Por que ele, não eu? É isso a pergunta. O que ele fez que eu não fiz? Mas, de novo, para mostrar como as paixões são completamente irracionais. Porque se elas fossem racionais, o certo seria ela se apaixonar por este homem que a ama, né? Mas não é assim que funciona. Je m'étais consolée en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. O que ele quer dizer com isso? Que ele tentou se consolar por ela não amá-lo, pensando assim, talvez ela não seja capaz de amar ninguém. Não é que ela não me ama, é que ela não ama ninguém. Ela não faz parte de quem ela é, e tudo bem. Só que sabendo que ela ama, que ela tem a capacidade de amar e que ela ama outro, aí complica.
que aí ele realmente não é amado por quem ele é. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Aí é a imprudência dele, porque ele tem os ciúmes de um marido e de um amante. Do marido porque ele é casado com ela, e claro, o adultério é proibido, né? Principalmente o feminino. Mas o ciúme do amante porque é aquele que ama, aquele que está amando. Em francês, a palavra amant é muito bonito, porque é o gerúndio do verbo amar, né? Amant, aimant quase, né? Ele veio daí, essa palavra. Então é bonito, né? É aquele que está amando. Para mostrar mais uma vez o quanto o casamento é dissociado do amor, né? Aquele que ama não é o marido, aquele que ama é o amante. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. O procédé este que é, claro, essa confissão que a gente acaba de ouvir e que foi o motivo de escândalo desse livro, foi por causa dessa confissão. Eu vou voltar a falar disso logo depois. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Só que vai ter um problema. Então, ele diz que ele confia nela, só que essa conversa toda vai ser ouvida pelo Monsieur de Nemours. Isso também vai acarretar uma série de problemas que eu já vou contar. Então, aqui, ele aceita, basicamente, a confissão dela. Eu vou parar de exibir o PowerPoint e eu vou contar, então, o que acontece. Vamos lá. Consegui tirar o... Sim, perfeito. Então, o que acontece agora... Me lembrem caso eu tenha esquecido de tudo que eu queria mencionar. Primeira coisa. Uma coisa que é engraçada é que o Monsieur de Nemours está ouvindo tudo e ele está enciumadíssimo. Porque em nenhum momento ela diz por quem ela está apaixonada. E aí tem um momento... Eu deveria ter aumentado o trecho para essa parte. Mas é que a cena ainda se estende. Mas o Monsieur de Nemours fica revoltado. Ele fala que ele não consegue perdoar o marido da princesa que não insistiu para saber o nome daquele desgraçado, porque, óbvio, o Monsieur de Nemours não sabe que ela está apaixonada por ele. Então, ele está muito enciumado também. E ele ouvindo tudo. Então, depois a gente tem o desdobramento, que são os sentimentos do amante, que escondido está ouvindo tudo. Então, tem um terceiro personagem ali, depois vai ter os sentimentos dele também. Como o Monsieur de Nemours está lá, e ele ouviu toda a discussão, ele sai de lá atordoado e ele vai comentar a história com um amigo, sem falar quem é. Mas ele vai dizer, imagine que uma mulher conte para o marido que ela está apaixonada por outro. E aí essa cena, ela é tão inusitada que ela vai virar uma fofoca na corte. E aí vai virar assim, você sabia que tem uma mulher que falou para o marido que estava apaixonado por outro? E aí, quando o Prince de Clèves e a Princesa de Clèves voltam para a corte, está todo mundo falando disso. E aí o Prince de Clèves vira para a Princesa de Clèves e fala, como você pôde falar disso? Isso não se fala a respeito disso, é um assunto nosso, eu confiei em você. E ela fica horrorizada e ela fala, eu falei alguma coisa? Imagina, por que eu falaria uma coisa dessas? Isso me envergonha. Eu jamais diria isso para alguém, isso foi você que falou. Isso vazou por culpa sua. E aí isso abala a confiança dos dois, porque ele está convencido de que ela está mentindo e ela está convencida de que ele mentiu. Então isso vai acarretar outros problemas por conta deste terceiro que ouviu uma discussão que não deveria ter ouvido, né? Que deveria realmente ter permanecido ali. E nós somos o terceiro também. Eu não sei se vocês também sentem, mas eu sinto um profundo desconforto em ouvir essa cena, em fazer parte dessa cena, como se não deveria estar ouvindo aquilo, isso é deles, não faz parte de mim, não me diz respeito. Pelo caráter todo, eles estão na casa, eles estão falando de coisas muito pessoais ali, né? Muito que pertencem ao casal. E então a nossa intromissão também, que é a intromissão do leitor, ela está espelhada na intromissão do Nemours, que também está ali ouvindo tudo. Como nós, um pouquinho, ouvindo aquilo que não deveríamos ouvir. Então, essa cena da confissão, ela foi o motivo de sucesso do livro, o motivo pelo qual todo mundo quis comprar o livro, mas também foi um motivo de debate
E teve uma pergunta no Mercure Galant, que era um grande periódico francês da época, literário, perguntando, pedindo para os leitores dizerem se uma mulher naquela situação deveria ou não confessar ao seu marido que ela está apaixonada por outro, o que ela deveria fazer. E aí receberam cartas de leitoras, principalmente, a maioria delas dizendo que jamais se deveria fazer uma coisa dessas, que isso é um absurdo, onde já se viu, que ela deveria guardar isso para ela, e que inclusive era egoísta da parte dela compartilhar essa notícia porque ela só fez o marido dela sofrer. Se ela não ia fazer nada mesmo, se o plano dela era não fazer nada, então por que ela precisava contar? Então, dizendo a honestidade tinha seus limites, ela ultrapassou. Não deveria nunca ter falado disso com o marido dela. Então, essa foi a opinião. E muitos consideraram, porque teve um esforço por parte da escritora em tornar a história verossímil. Não sei se vocês percebem, tanto pelas personagens históricas, quanto pela forma como ela narra. Tem um cuidado da autora. Só que justamente essa cena fez com que muitos leitores considerassem o livro completamente inverossímil, porque era inconcebível que uma mulher dissesse isso. Até que depois de um tempo, a Madame de Lafayette se revelou como a escritora, né, da obra, e ela falou, eu não acho inconcebível, porque a minha mente concebeu isso. Eu sou uma mulher, na minha mente é perfeitamente plausível isso acontecer, então não vejo por que seria inconcebível. Então essa é a resposta da Madame de Lafayette. E nos clubes passados, a gente trocou ideias sobre justamente esse ponto, se vocês acharam que ela fez bem ou mal, e muita gente acha que ela foi muito egoísta mesmo. Ou alguns dizem que ela foi imatura, varia um pouquinho. Mas eu queria então deixar agora a palavra com vocês, saber o que vocês acharam, não só do trecho, mas de tudo isso que a gente falou agora. Quem gostaria de falar primeiro? Alguém? Eu. Diga, por favor, Rose. O que eu estava pensando há alguns minutos atrás foi justamente o contrário dessa conclusão de que ela foi imatura. Ótimo. Eu estava admirada pela maturidade dela e considerando a idade dela. Também? Né? Assim, eu acho que inconcebível seria hoje uma menina de 15, 16 anos ter esse comportamento que esse personagem aí tem. Então, eu estava pensando justamente sobre a maturidade da personagem. Eu concordo e, plenamente. assim, e como entre, pelo menos nesse momento, eu não li a obra toda, mas pelo menos nesse momento desse diálogo, entre a emoção e a razão, ela optou pela razão. Sim, é exatamente isso. Não é só isso que eu queria observar. Perfeito, Rose, muito obrigada. Concordo com você plenamente. E você tocou num ponto muito importante que eu tinha esquecido de mencionar, mas é exatamente isso. O procedimento dela, ele é racional. Toda a explicação dela é racional. Quando ela fala, olha, estou apaixonada, mas não vou fazer nada, não pretendo fazer nada, é uma explicação extremamente racional, do que ela está sentindo e do que ela pretende fazer. E a decisão que ela tomou de se isolar no campo é para sufocar esse sentimento. É uma decisão racional também. Isso. E não vê-lo, né? Não cair em tentação também, estar afastada dele, tanto para não sentir mais, né? Sufocar esse sentimento, como você muito bem colocou, quanto para não cair em tentação, né? Não querer, enfim, se aproximar dele ou algo do tipo. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Vocês gostaram desse livro? Do trecho? Acharam interessante? Muito. Eu achei muito interessante e assim, a atualidade do tema, né? Muito, né? Muito, porque ele foca a mulher, né? Foca o machismo, enfim, mas é como se fosse inconcebível alguém poder administrar as emoções, né? De uma forma amorosa, né? Que a gente fala das paixões que são irracionais, tal, mas o amor é isso, né?
é você respeitar, é você conciliar, e aí fica, é o mistério, né? Uhum. Que é o interessante da literatura, e pensando no psicológico, né? Que tudo bem citar o nome do amante, né? Ou do amor, fazer a confissão, mas tem toda uma situação que é preciso ver o contexto, né? Em que a situação ocorre, mas tem um mistério, né? Ela podia até falar que era pelo rapaz, mas o que leva ela a se apaixonar, o que leva ela a gerenciar isso e a respeitar o marido, a se respeitar, respeitar o marido, né? E o interessante é que o marido a respeita também, né? Assim, pelo menos inicialmente, se não fosse esse incidente, né? Ele é humano, né? Ele não é machista, ele reconhece que tem um amor, ele é amoroso. Ele é muito amoroso. Inclusive, eu acho esse personagem fantástico. Sou muito fã desse Prince de Clèves. E aí tem uma intenção que é importante mencionar justamente, a literatura ela nasceu, a literatura medieval era uma forma justamente de educar os homens. Uhum. É exatamente isso. Por quê? Porque a gente estava num contexto extremamente violento, que é a Idade Média. Esses homens viviam guerreando, lutando, e a literatura nasceu, e a literatura de corte, quando a gente fala das cantigas de amigo, de amor, os trovadores, era uma forma de mostrar para os homens como eles deveriam tratar as mulheres, como viver na civilização, né? Num contexto civil, e não num contexto de guerra. Então, a literatura ela tem essa função de educar e educar principalmente justamente os homens no trato com as mulheres. E a Madame de Lafayette, ela faz isso nesse trecho, porque a forma como ele trata, como ele recebe a confissão da Princesse de Clèves é admirável. É admirável, apesar de toda a dor que ele sente, ele a trata assim com muito respeito, ele a levanta, o que simboliza também que ele a considera como sua igual, apesar dela ser mais nova. Então tem todo esse aspecto, né, ela está mostrando, olha, homens, se um dia a mulher de vocês disser que está apaixonada por outro, o caminho é esse. A reação certa tem que ser essa, e não uma relação violenta. Pensem, né, hoje em dia, quantos homens reagiriam assim? Já é raro. Já seria raro. Naquela época, então, a violência era muito forte, inclusive dentro da aristocracia. Nem ele vai para a ação, né? Para a atuação, que a gente chama de matá-la, né? Nem ela vai para a atuação da traição, necessariamente. Eu achei interessante, se você tiver uma referência dessa questão de que a literatura nasce para civilizar, eu precisaria disso. Claro, Né? com certeza. Achei interessante, né? Porque você coloca o triângulo, né? Amoroso, é quando aparece o outro, né? Você tem que respeitar o outro. É o edípico, né? Que é o outro, é o terceiro, né? A gente precisa acolher, né? E respeitar. Né? No civilizado seria isso. Sim. Né? Professora, Diga, Elizabeth. eu achei assim, no primeiro momento, ela imatura, mas eu senti, quando leu o texto, uma libertação para ela. Sim. Foi uma libertação, e quando houve a divisão foi você o culpado, foi você, não foi você, a culpa de ambos foi dividida. Uhum. A situação ficou dividida, e então você é o culpado, não, você é o culpado. Quer dizer, fugiu a regra, por que você amou tal pessoa? Depois passou a ser, por que você disse a briga toda? Por que foi você? Não foi você. Então, o mais importante, no primeiro momento, deixou-se. Por que você amou aquele homem? Por que você deixou se apaixonar? Sim.
É exatamente isso, você tocou num ponto também muito importante, porque esse depois, que vocês não tiveram ainda a ocasião de ler, mas ele divide não só a culpa, ele divide também o casal, né? Isso, isso, O casal antes era unido, mesmo por essa isso, opção, né? E a partir do momento em que tem essa quebra de confiança, o casal vai isso, se dividir. isso, exatamente isso, é. Ele não é mais um... Porque, querendo ou não, o casal fica mais unido, né? Com essa confissão, inicialmente. Sim. Você gostou do trecho, Elizabeth? Eu gostei demais e tenho mais coisas assim para falar, mas não é o momento. Por que Não, não? não é o momento. E gostei demais. Tá bom. Se você depois quiser falar no grupo, sinta-se à vontade. No grupo de WhatsApp ele está aí para isso também, viu? Para algumas reflexões que surjam após. Acontece. Diga, Laura, por favor. Oi, gostei muito, Thaís. Fiquei sim com vontade de ler a obra completa. E queria te fazer uma perguntinha, se for possível, não Claro. sei se vai fugir um pouco do assunto, mas na medida do possível, comentar um pouquinho mais aquilo que você mencionou lá no início, a respeito do Flaubert, da Bovary, ser um pouco tributária de técnicas romanescas da Madame de Lafayette. Você podia, comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Fiquei curiosa. Com certeza. Então, o que acontece é que, na verdade, a literatura do século XIX, ela vai se voltar para o século XVII. Por quê? Porque ela reage à literatura produzida no século XVIII. Então, ela vai querer fazer tudo diferente no século XVIII. O século XVIII fez assim, a gente vai fazer tudo diferente. E aí, para isso, eles vão se dedicar a modelos, ou olhar modelos, que são os modelos do século XVII e não do século XVIII. E eles vão redescobrir a Madame de Lafayette, que passou desapercebida no século XVIII, ela não era muito lida, ela foi muito lida na época em que ela existia, mas depois ela deixou de ser publicada, ela não foi tão lida. O século XIX vai redescobri-la, e o primeiro grande entusiasta vai ser Balzac. O Honoré de Balzac é um grande entusiasta e tem muitos trabalhos de literatura comparada mesmo, que fazem trabalhos de intertextualidade, de análise textual, comparando trechos do Balzac com trechos da Madame de Lafayette, e ele cita ela, ele cita La Princesse de Clèves, e o Balzac escreveu La Femme de 30 ans, A Mulher de 30, que é um romance sobre adultério. É um romance sobre adultério, é uma mulher que comete adultério, e essa seria a primeira vez, né, que a Madame de Lafayette teve uma influência direta num romance do século XIX. Só que Flaubert, grande leitor de Balzac, o Flaubert vem depois, Balzac morre em 1850, Flaubert publica Madame Bovary em 1857. Então, digamos que um sucede o outro, assim. O Flaubert começa a publicar depois da morte do Balzac. Então, ele se alimenta muito daquilo que o Balzac fez, ele vai querer reagir a algumas coisas, inclusive, por exemplo, o Balzac tem um tipo de narrador que é um narrador intrometido. O narrador do Flaubert vai ser, ao contrário, um narrador impassível, que não comenta, que não julga, que não faz nada. Nesse sentido, o narrador da Madame de Lafayette, ele se abstém de julgamento. Não sei se vocês perceberam, nessa cena toda que a gente leu, ele não julga, o narrador só narra o que está acontecendo e determina os pontos de vista, quem está olhando para a cena naquele momento. Então, no início a gente ignora completa, o Nemours aparece, não aparece o foco dele, a perspectiva dele na cena, só posteriormente. Então, o que o narrador faz é dirigir isso. Mas a narradora não fala. Aí nesse momento a princesa não resistiu e ela disse algo que nunca deveria se dizer a um marido. Isso seria o narrador julgar. E é um narrador balzaquiano. Balzac faria isso. Mas o de Flaubert, ele vai também então ele vai se inspirar no tipo de narração também da Madame de Lafayette, a forma mais desprovida de julgamento possível. Os dois também, tanto Balzac quanto Flaubert, usam a literatura no mesmo sentido que a Madame de Lafayette. É uma literatura que visa uma certa representação do mundo.
ela visa representar um mundo que seja parecido, né? Criar na literatura, no romance, um mundo, um universo que seja próximo da nossa realidade referencial. Então, eles também têm isso. E a Madame Bovary, então, ela tem muitos aspectos semelhantes à Princesse de Clèves. Ela também tem uma cena de um baile, que é quando ela percebe toda a frustração dela com o marido dela, que nem sabe dançar. Então, ela não se apaixona por um conde, né? Mas por alguém, não pelo Duc de Nemours. Não acontece isso, mas ela é um momento em que ela também acorda para toda a simplicidade da vida dela, com a qual ela vai se frustrar profundamente. Então, a cena do baile é sintomática também disso, porque também não é um amor à primeira vista, é uma desilusão à primeira vista que acontece também no momento do baile. E quando a Princesse de Clèves se apaixona pelo Nemours, ela se desencanta do marido dela também. Então, só que a Madame Bovary não vai agir da mesma forma que a Princesse de Clèves. Então, as coisas divergem, né? Mudam a partir daí. Mas a base, o fato até de você ter uma perspectiva feminina no adultério, que é isso que a Madame de Lafayette está fazendo com a Princesse de Clèves. É a primeira vez que a gente tem uma perspectiva feminina do adultério. Antes disso, a gente falou do adultério, né? Tem Tristão e Isolda, Otelo, do Shakespeare, mas nunca se fala da perspectiva feminina. A gente está sempre falando da perspectiva masculina. E a mulher, no caso, a Madame de Lafayette traz o lado da mulher, o que ela sente, como ela vive essa experiência, e o Flaubert faz a mesma coisa. Então, e o Balzac tinha feito isso com a família de Trenton. O Tolstói vai fazer isso com a Ana Karenina, e o Essa de Queiroz vai fazer isso depois com o Primo Basílio. Aí vai virar um grande tema, né, da literatura. Então, eu acho que por essas razões, tem mais, mas tem vários estudos sobre isso. Se você quiser, eu posso também procurar referência. Eu agradeço, gostei, muito obrigada, tá? Imagina. Acho que a Rose perguntou assim, se poder-se-ia dizer, considerando a intenção da obra, que seria educar os homens quanto ao trato das emoções femininas, que essa obra pode ser considerada feminista? Pode sim, tem várias leituras nessa corrente também, viu, Rose? Ela é considerada feminista no sentido que, primeiro porque as mulheres normalmente, justamente quando se fala do adultério, elas são frequentemente muito mal vistas pelos romances de adultério. Até Helena de Troia, ela é bonita, mas ela é a causa da Guerra de Troia. Então, sempre que uma mulher comete adultério, ela era muito mal vista pela literatura. Na Madame de Lafayette, ela é tratada, assim como o Prince de Clèves trata, com muita empatia. O leitor sente compaixão por ela, sente pena dela, pelo menos é feito para isso, né? Para a gente sentir uma certa empatia e ficar do lado dela. Então, é feminista nesse sentido, primeiro, que não denigre a mulher por se apaixonar por outro necessariamente. Então, não culpa a mulher por se apaixonar por outro, não. Então, começa aí, né? Então, por esse lado que exime um pouco. E depois, porque tem esse combate, não tão silencioso, à violência contra as mulheres, né? A violência doméstica, que aparece na forma como o Prince de Clèves a trata do começo ao fim, né? Na forma como este casamento como esse casamento se dá, como eles se tratam um ao outro. Então, para ser um modelo, um tipo de casamento que não admite a violência. A única violência possível é a das paixões. E também porque a Princesse de Clèves, por mais nova que ela seja, ela é dona das suas decisões. É ela que decide. Ela decide sim se casar com o príncipe. Ela toma a decisão. A mãe dela pergunta e ela quer. Ela decide o que ela vai fazer com relação ao tipo de Nemours. Eu não vou revelar o que é. Mas ela decide. Depois, no final do romance, ela toma outra decisão também, que é uma decisão drástica. E é ela que toma a decisão. Então, ela toma todas as grandes decisões da vida dela. Então, nesse sentido também.
É verdade, obrigada, Rosa. Eu fiz um curso, ele está disponível sob forma de gravação, mas tem um curso que eu fiz só sobre a questão do adultério feminino na literatura. Então tem Ah, aula aberta, né? Não sei se vocês viram, mas tem um curso mesmo sobre adultério feminino, está gravado. A gente analisou 3 romances, o Madame Bovary, o Primo Basílio do Eça de Queiroz e Ana Karenina. Então era hum. para falar disso um pouquinho, porque é realmente um grande tema da literatura. Então, esse está disponível, se vocês quiserem, vocês me falam, tá bom? Eu só fiquei com uma dúvida agora até do Claro. conceito de adultério. Ela cometeu o adultério em pensamento ou em ato? Então, Ou a esse é o gente- tchan do final do livro? eu não vou falar, mas a gente diz que é um romance que entra na temática do adultério feminino, porque independentemente dele ser concretizado ou não, o que se fala é sobre isso. Inclusive, uma das grandes referências, já que você mencionou, é, La Princesse de Clèves é uma referência também para Machado de Assis, com Dom Casmurro, o Primo Basílio. É. É uma referência, não sei se vocês perceberam, mas Eu percebi. quando o príncipe já começa, quem é, e por quê, e como ele fez, e depois o ciúme. Elizabeth também notou isso? Sim, sim, era isso que eu ia falar. Ótimo. É exatamente isso. O Madame de Lafayette chegou a inspirar também o Machado de Assis, com essa questão do ciúme, de uma certa obsessão. Isso vai ser muito importante, mas eu não quero revelar, mas o que vai acontecer com o príncipe é muito importante acabou sendo também bem relevante para o restante da literatura. É possível adquirir, sim, Laura, o curso. Ele está todo gravado. Aí dá para fazer perguntas para mim pelo WhatsApp e eu respondo. Tem algumas pessoas que adquiriram. Não é tão legal assistir a gravação, né? Mas vocês ouvem, vão pausando, vão perguntando. Que bom. Quando eu via, já tinha passado a data, eu fiquei morrendo de pena. Me Mas interesso muito por adultério. então, eu Falar. adoro, né? Tem muita gente falando assim, eu adoro adultério. Achei Eu ótimo. adoro adultério. Às Depois a vezes, gente conversa, então, sobre sim. Mas no ano passado eu fiz cursos temáticos assim sobre personagens do século XIX. Então teve Uhum. as cortesãs, as Uhum. adúlteras e os arrivistas, que eram aqueles homens que queriam mudar de vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou querer ficar o dia inteiro assistindo suas aulas. São os grandes temas do Muito bom. século XIX. Aham. É. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o trecho? Vocês ficaram então com vontade de ler? Alguém vai Uhum. atrás do livro? Uhum. Eu vou finalizar só com uma curiosidade, então, que uns anos atrás, não sei se vocês já ouviram falar do Nicolas Sarkozy. Ele Aham. foi presidente da França por, né, alguns anos, um mandato só. Só que o Nicolas Sarkozy, ele, na hora de prestar um concurso público para se tornar funcionário público, a obra do programa tem uma obra do programa de francês. E a obra era La Princesse de Clèves. E ele falou: é um absurdo a gente exigir dos funcionários que eles leiam esse livro chato, esse livro completamente velho, desatualizado. Para que a gente quer que alguém leia um negócio desses? E aí ele falou muito mal do livro e começou um movimento na França que é Jolie la Princesse de Clèves. E as pessoas usaram camisetas, teve um movimento todo também por parte dos jornais. E aí, no ano seguinte, não só entrou para o programa também do baccalauréat francês para os alunos do segundo, né, do colegial. Então virou, e isso deu um certo renascimento. Foi outra polêmica em pleno século XXI, mais uma polêmica em volta da Princesse de Clèves, que aconteceu recentemente e acabou dando, felizmente, um novo fôlego para essa obra que, por mais que ela tenha influenciado autores do século XIX, estava um pouco esquecida. E aí ela voltou à tona com esse comentário. É uma obra muito curta, dá para ler em francês quem conhecer. Em português, tem uma tradução excelente da publicação feita pela EDUSP. Então, é uma tradução muito bem feita, que eu recomendo, lembrando que é um texto curto. Então, o lado bom, eu quis que esse clube fosse sempre na primeira e segunda-feira do mês,
porque aí vocês têm tempo de ler o livro todo durante o mês. Então, essa que é a ideia. Se vocês quiserem, leiam, é um livro muito bonito. Eu não quero contar o final justamente para ver se vocês leem. É isso, mas alguém quer dizer alguma coisa ou a gente encerra por hoje o nosso primeiro encontro? E nessa época do presidente, teve uma discussão que eu li e que as pessoas comentavam, mas esse homem ficou tão passivo, O marido, né? o marido. Sim, é verdade, é verdade. Muita gente não. Algumas pessoas gostam, eu adoro a reação do Hans Duclev. Outras pessoas acharam, que homem chato, que homem passivo, justamente. Os personagens foram muito julgados, mas isso acontece muito justamente quando um narrador não julga. Se o narrador não julga as personagens, os leitores julgam. Se o narrador julga as personagens, acaba influenciando os leitores. Aí, se o narrador diz, ele foi corajoso e não fez nada a respeito, aí a tendência é o leitor concordar. Agora, quando não tem comentário do narrador, cada leitor julga com o que tem, né? Com quem é, com como se identifica, como enxerga o mundo. A gente tem mais liberdade. Aí tem gente que não gosta mesmo, mas essa é questão de opinião. É verdade, isso aconteceu mesmo, Elizabeth. Eu vou, então, encerrar agora. A Rose agradeceu. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês pela presença. Eu espero que a gente tenha sempre essa nossa turma aqui para conversar. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Vocês interagiram, apesar de ser o primeiro encontro, às vezes é difícil. Essa gravação vai ser enviada para vocês, normalmente até amanhã. E ela fica disponível, então vocês podem assistir de novo, talvez depois de ler o romance, ou quando começarem a ler, se quiserem algum esclarecimento, eu também estou a postos, podem mandar uma dúvida, qualquer coisa, lá no grupo, tá bom? Tem problema nenhum, Fabiana. Então, boa noite a todos, eu vou desejar a vocês uma ótima semana e também um ótimo mês de março, tá bom? Um beijo grande e até nosso próximo encontro, que vai ser sobre Balzac. Não se esqueçam. Um beijo grande e uma boa noite.